Seu médico provavelmente nunca lhe disse isso, mas, neste exato momento, três vitaminas específicas podem ser a chave que faltava para finalmente controlar o açúcar no sangue. Enquanto milhões de diabéticos lutam contra níveis persistentes de A1C e picos perigosos de glicose, um crescente número de pesquisas revela algo surpreendente. Essas três vitaminas atuam de forma tão poderosa que estudos mostram que elas podem reduzir o A1C em até meio ponto percentual, a resistência à insulina em 35% e proteger seu coração, nervos e rins dos danos devastadores que o alto nível de açúcar no sangue causa silenciosamente todos os dias. A verdade é que, se você tem diabetes, seu corpo consome essas vitaminas em um ritmo alarmante, criando deficiências ocultas que tornam o controle do açúcar no sangue quase impossível. Não importa o quão bem você se alimente ou quantos medicamentos tome. O que você está prestes a descobrir mudará tudo o que você pensava saber sobre o controle natural do diabetes. E a melhor parte é que você pode começar a usar essas informações euros mesmo. Vamos começar com a número 1, a vitamina K2. A vitamina K2 atua como uma guardiã silenciosa no seu corpo, direcionando o cálcio para longe das artérias e tecidos moles, enquanto o conduz precisamente para os ossos, onde ele deve estar. Este nutriente notável existe em duas formas principais: mentona 4, MK4, e mentona 7, MK7. Como a MK7 permanece ativa na corrente sanguínea por até 72 horas, em comparação com a breve janela de 6 horas da MK4, os diabéticos enfrentam uma ironia particularmente cruel, pois o alto nível de açúcar no sangue esgota ativamente os estoques de vitamina K2, ao mesmo tempo que aumenta a demanda do corpo por esse nutriente essencial em até 65%. A ligação entre a deficiência de K2 e o diabetes é mais profunda do que a maioria das pessoas imagina, com estudos mostrando que indivíduos com os níveis mais baixos de K2 enfrentam um risco 51% maior de desenvolver diabetes tipo 2. Os sintomas da deficiência se manifestam de maneiras que muitas vezes são atribuídas ao próprio diabetes, criando um ciclo vicioso de diagnósticos errados e tratamentos inadequados. Suas artérias começam a endurecer silenciosamente, um processo chamado calcificação arterial, que aumenta o risco de ataque cardíaco e derrame, sem causar dor ou desconforto imediatos. Você pode notar o aparecimento de hematomas incomuns na pele, mesmo com o menor impacto. Marcas roxas se espalham pelos braços e pernas e levam semanas para desaparecer. O sangramento nas gengivas torna-se um problema persistente, mesmo com escovação suave, enquanto os sangramentos nasais começam a ocorrer com mais frequência. Seus ossos enfraquecem gradualmente, apesar da ingestão normal de cálcio, tornando-se porosos e frágeis, embora você não sinta isso até que ocorra uma fratura. A dor nas articulações se intensifica, principalmente nas articulações que suportam peso, como joelhos e quadris, enquanto depósitos de cálcio se formam em locais inesperados, como válvulas cardíacas e rins. Muitas pessoas experimentam um agravamento rápido das varizes, e os problemas dentários se multiplicam à medida que a cárie se acelera. Apesar de bons hábitos de higiene bucal, a vitamina K2 transforma o controle do açúcar no sangue, por meio de vias que os cientistas só recentemente começaram a compreender. Quando os níveis de K2 atingem faixas ideais, a sensibilidade à insulina melhora de 20 a 28%, uma mudança que afeta drasticamente a eficiência com que seu corpo processa a glicose. Pesquisas demonstram que a suplementação adequada de vitamina K2 reduz os níveis de A1C em 0,35% a 0,48% ao longo de 16 semanas, resultando em melhor controle da glicemia a longo prazo e redução do risco de complicações. A osteocalina ativada aumenta a secreção de insulina em até 40% em pessoas cuja função pancreática começou a declinar. O efeito na resistência à insulina se mostra particularmente impressionante em indivíduos com síndrome metabólica ou pré-diabetes. A resistência à insulina diminui de 22% a 34% quando os níveis de vitamina K2 melhoram, passando de deficientes para ótimos.
A glicemia em jejum diminui em média de 8 a 14 miligramas por decilitros, enquanto os picos glicêmicos pós-prandiais, que causam sensação de lentidão e sede, diminuem de 18 a 28 miligramas por decilitros. Essas melhorias ocorrem porque a vitamina K2 aumenta a captação de glicose pelas células musculares e reduz a produção excessiva de glicose pelo fígado durante a noite. A vitamina também reduz a inflamação crônica em 30%. E como a inflamação impulsiona a resistência à insulina, isso cria um poderoso ciclo de feedback positivo. Seu sistema cardiovascular passa por uma transformação quase milagrosa quando os níveis de vitamina K2 se normalizam. A vitamina reduz a progressão da calcificação arterial em impressionantes 52%, literalmente removendo o cálcio das paredes arteriais, onde causa rigidez e obstruções. A saúde vascular melhora drasticamente, com um aumento de 26% na flexibilidade dos vasos sanguíneos e uma melhora de 31% na função endotelial, que mede a capacidade dos vasos sanguíneos de responder às demandas. Estudos mostram que pessoas com níveis ótimos de K2 reduzem o risco de doenças cardiovasculares em 48%, em comparação com aquelas com deficiência. As válvulas cardíacas permanecem flexíveis e funcionais, pois a K2 previne a calcificação perigosa que leva à estenose valvar, uma complicação comum em diabéticos que ocorre 38% mais frequentemente em pessoas com deficiência de K2. A saúde nervosa recebe proteção substancial da vitamina K2, por meio de mecanismos independentes de seus efeitos sobre o açúcar no sangue. A vitamina produz proteínas protetoras chamadas Gy6, que protegem as células nervosas contra danos induzidos pela glicose, retardando a progressão da neuropatia diabética em 25% a 32%. A transmissão de sinais nervosos melhora, reduzindo aquela dormência assustadora nos pés e nas mãos em até 28% ao longo de 6 meses de suplementação adequada. Seus rins ganham uma poderosa defesa contra os danos causados pelo diabetes, já que a vitamina K2 reduz a calcificação renal em 44% e ajuda a manter taxas de filtração saudáveis. A vitamina diminui o extravasamento de proteínas na urina em 20 a 26%, um marcador-chave da saúde renal no diabetes. A pressão arterial cai em média de 4 a 7 pontos na pressão sistólica, à medida que as artérias se tornam mais elásticas e responsivas. A densidade óssea melhora notavelmente com níveis adequados de K2, aumentando de 2 a 3% ao ano, em comparação com a perda de 1 a 2% que ocorre frequentemente em diabéticos. O risco de fraturas cai drasticamente em 37%. Uma proteção crucial, visto que o diabetes já enfraquece os ossos por meio de múltiplos mecanismos. Sua função imunológica se fortalece, pois a vitamina K2 ativa proteínas envolvidas na regulação imunológica, reduzindo as taxas de infecção em 23%. A função cognitiva se beneficia surpreendentemente, com estudos mostrando uma melhora de 18% na memória e na velocidade de processamento, quando a deficiência de K2 é corrigida. A vitamina protege as células cerebrais do envelhecimento acelerado causado pelo alto nível de açúcar no sangue. As 5 principais fontes alimentares de vitamina K2 podem surpreender você, pois a maioria está presente em produtos fermentados ou de origem animal. O natto, um prato tradicional japonês de soja fermentada, se destaca como a principal fonte, oferecendo incríveis 1.000 microgramas por porção de 100 gramas. Embora seu sabor forte e textura pegajosa possam desafiar o paladar ocidental, o patê de fígado de ganso fornece aproximadamente 369 microgramas por 100 gramas, oferecendo um sabor rico e um teor substancial de K2. Queijos duros como Gouda e Brie contêm cerca de 75 a 80 microgramas por 100 gramas, tornando-os fontes deliciosas para o consumo diário. As gemas de ovos de galinhas criadas a pasto fornecem cerca de 32 microgramas por gema, significativamente mais do que os ovos convencionais. O fígado de galinha fornece cerca de 13 microgramas por 100 gramas, além de diversos outros nutrientes benéficos para o controle do açúcar no sangue. As opções de suplementos variam significativamente em forma e potência, exigindo uma seleção cuidadosa.
O suplemento Life Extension Super K fornece 200 microgramas de MK7, combinados com outras vitaminas K para uma cobertura completa. O Gerro Fórmulas MK7 oferece de 90 a 180 microgramas de MK7 puro, derivado da OTAN, com excelente biodisponibilidade. O Sports Research Vitamin K2 fornece 100 microgramas de MK7, combinados com óleo de coco orgânico para melhor absorção. O Now Foods MK7 fornece 100 microgramas por cápsula a um preço acessível, mantendo os padrões de qualidade. O Thorne Research Vitamin K2 fornece 15 mg de MK4, a forma que apresenta benefícios específicos para a saúde óssea e que requer doses mais elevadas do que o MK7. A dose diária recomendada depende da forma escolhida, sendo que de 90 a 180 microgramas de MK7 ou de 15 a 45 miligramas de MK4 representam as faixas terapêuticas para o controle do diabetes. Os ensaios clínicos que demonstraram benefícios no controle da glicemia geralmente utilizaram 180 microgramas de MK7 por dia, ingeridos com uma refeição contendo gordura para otimizar a absorção. A vitamina K2 demonstra notável segurança, praticamente sem limite máximo estabelecido. Embora doses superiores a 500 microgramas por dia não ofereçam benefícios adicionais. A precaução crucial envolve medicamentos anticoagulantes, como a varfarina, com os quais a vitamina K2 pode interferir, exigindo ajustes de dose e monitoramento rigoroso por um profissional de saúde. Pessoas que tomam esses anticoagulantes devem manter uma ingestão diária consistente de K2, em vez de quantidades variáveis, permitindo que o médico ajuste a medicação adequadamente. A vitamina K2 não causa coágulos sanguíneos em indivíduos saudáveis, um equívoco comum que impede muitas pessoas de usar esse nutriente benéfico. Tome K2 com a refeição mais gordurosa do dia, já que as vitaminas lipossolúveis são mal absorvidas sem a presença de gordura alimentar. 2. Benotamina. A benotamina representa uma forma inovadora de vitamina B1, que se dissolve em gordura em vez de água, tornando-a dramaticamente mais potente do que a tiamina comum. Esse derivado sintético penetra nas células 5 vezes mais eficazmente do que a B1 padrão, criando uma barreira contra as complicações devastadoras que o alto nível de açúcar no sangue causa ao corpo. Diabéticos consomem tiamina a uma taxa alarmante, até 75% mais rápido do que pessoas sem diabetes, criando uma deficiência oculta que acelera silenciosamente danos nos nervos, problemas renais e doenças cardíacas, enquanto o nível de açúcar no sangue permanece teimosamente elevado. Os sinais de deficiência aparecem gradualmente, mas de forma implacável, começando com um cansaço inexplicável que torna até mesmo tarefas simples impossíveis. O apetite desaparece enquanto a náusea se torna uma presença constante e indesejada. Você pode notar seu coração acelerado ou batendo irregularmente, mesmo em repouso. Problemas de memória começam a surgir, fazendo você esquecer conversas que teve poucas horas antes, enquanto a concentração se torna quase impossível. Os sintomas mais alarmantes aparecem nas extremidades, começando com sensações de queimação nos pés que se intensificam à noite, tornando o sono um sonho distante. Suas pernas ficam pesadas e fracas. Um formigamento se espalha pelas mãos e pelos dedos dos pés. E dores agudas e lancinantes surgem sem aviso prévio. A visão fica turva, a coordenação motora falha e, em casos graves, confusão e desorientação tomam conta. A benotamina ataca o nível elevado de açúcar no sangue por meio de vias metabólicas extremamente sofisticadas, às quais a tiamina comum simplesmente não tem acesso. Ela bloqueia 4 vias metabólicas principais que transformam o excesso de glicose em compostos tóxicos que destroem seus nervos, vasos sanguíneos e órgãos. Essas vias, chamadas de produtos finais de glicação avançada, AGES, diminuem de 40% a 50% quando os níveis de benotamina são otimizados. Suas células param de sofrer com o estresse induzido pela glicose, e a inflamação que mantém o açúcar no sangue elevado cai em 35%.
Estudos revelam que a suplementação com benotamina reduz os níveis de A1C em 0,3 a 0,5% ao longo de 12 semanas. Uma mudança que reduz significativamente o risco de complicações. O impacto na resistência à insulina é realmente notável. Com melhorias de 20 a 30% observadas em ensaios clínicos, suas células se tornam mais responsivas aos sinais da insulina, permitindo que a glicose entre suavemente em vez de se acumular na corrente sanguínea. A glicemia em jejum diminui em média de 12 a 18 mg por decilitro. Enquanto isso, os picos perigosos de glicose pós-prandial, que elevam o açúcar no sangue drasticamente, diminuem de 20 a 35 mg por decilitro. Isso significa que o açúcar no sangue permanece mais estável ao longo do dia, reduzindo as oscilações que deixam você se sentindo exausto e irritado. Seu sistema nervoso recebe a proteção mais drástica da benfotamina, com a progressão dos danos nos nervos sendo reduzida em impressionantes 50 a 60%. A vitamina repara as fibras nervosas danificadas, restaura a transmissão adequada dos sinais nervosos e reduz aquela dor ardente e excruciante em até 55% em 3 meses. Os sintomas da neuropatia diabética, como dormência, formigamento e dores lancinantes, melhoram significativamente, com muitas pessoas relatando uma redução de 40% no desconforto. Seu coração ganha uma poderosa proteção, pois a benfoamina reduz o risco de cardiomiopatia diabética em 35%. Fortalece a função do músculo cardíaco e melhora a atividade elétrica do coração. A saúde dos vasos sanguíneos se transforma notavelmente, com a função endotelial melhorando em 28% e a rigidez arterial diminuindo em 22%. A função renal se estabiliza de forma excelente sob a proteção da benfoamina, com a progressão da doença renal diabética sendo reduzida em 38%. A vitamina protege as delicadas unidades de filtração da toxicidade da glicose, reduz o extravasamento de proteínas na urina em 25 a 30% e ajuda a manter taxas saudáveis de depuração de creatinina. Seus olhos se beneficiam enormemente, pois os danos aos vasos sanguíneos da retina diminuem em 32%, reduzindo o risco de progressão da retinopatia diabética. A vitamina protege as células da retina do estresse oxidativo e mantém o fluxo sanguíneo saudável para a retina. A cicatrização de feridas acelera em 45%, um benefício crucial, já que os diabéticos têm dificuldade com cortes e feridas de cicatrização lenta, que podem levar a infecções graves. Encontrar benfoamina em alimentos comuns é um desafio, pois ela existe como um composto sintético e não ocorre naturalmente. No entanto, alimentos ricos em benfoamina fornecem a base que seu corpo precisa. Sementes de girassol fornecem aproximadamente 1,5 mg de tiamina por 100 gramas, oferecendo excelente suporte nutricional. Feijões pretos contêm cerca de 0,9 mg por xícara cozida, enquanto lentilhas fornecem aproximadamente 0,5 mg na mesma porção. Carne de porco fornece cerca de 0,8 mg por 100 gramas, e arroz integral oferece aproximadamente 0,4 mg por xícara cozida. Esses alimentos contribuem para os níveis gerais de vitamina B1, mas não se comparam à absorção e potência superiores da benfoamina. Suplementos fornecem as doses terapêuticas necessárias para o controle eficaz das complicações do diabetes. A melhor benotamina da Doctor's Best fornece de 150 a 300 mg por cápsula, com adição de ácido alfa-lipoico para benefícios aprimorados. A benotamina da Claire Labs oferece cápsulas puras de 150 mg, sem aditivos desnecessários. Encapsulamentos puros. A benotamina fornece 250 mg por cápsula, com excelentes padrões de qualidade. A benotamina da Vitcost oferece comprimidos econômicos de 150 mg, mantendo boa biodisponibilidade. Extensão da vida. A Mega Benfoamine fornece 250 mg,
combinados com outros nutrientes neuroprotetores. A dose terapêutica varia de 300 a 600 mg por dia, geralmente dividida em 2 doses tomadas com as refeições para a absorção ideal. Ensaios clínicos que demonstraram benefícios significativos utilizaram 300 mg 2 vezes ao dia por pelo menos 3 meses. A benotamina demonstra segurança excepcional, com complicações por overdose sendo extraordinariamente raras, mesmo em doses que chegam a 900 mg por dia. Efeitos colaterais leves ocasionalmente incluem leve desconforto estomacal ou reações cutâneas em indivíduos sensíveis, mas estes ocorrem em menos de 2% dos usuários. Tomar benotamina com alimentos minimiza qualquer desconforto digestivo, e a consistência é mais importante do que o horário. Pessoas que fazem quimioterapia com certos medicamentos devem consultar seu médico antes de tomar suplementos, pois a benfoamina pode interferir na eficácia do tratamento. Mulheres grávidas devem discutir a suplementação com seus profissionais de saúde, embora nenhum efeito adverso tenha sido documentado. 3. Coliferol. O coliferol, comumente conhecido como vitamina D3, é um dos nutrientes mais importantes para o controle do diabetes e dos níveis de açúcar no sangue. Essa vitamina lipossolúvel funciona como uma chave mestra no corpo, abrindo portas para uma melhor função da insulina e controle da glicose. Quando há falta de coliferol, o pâncreas tem dificuldade para produzir insulina suficiente, e as células se tornam resistentes, recusando-se a responder adequadamente à insulina disponível. Pesquisas mostram que pessoas com deficiência de vitamina D têm um risco 47% maior de desenvolver diabetes tipo 2 em comparação com aquelas com níveis ideais. Os sintomas da deficiência surgem silenciosamente, sendo fáceis de passar despercebidos até que se tornem graves. Você pode sentir uma sensação avassaladora de fadiga que nenhuma quantidade de sono consegue aliviar, acompanhada de fraqueza muscular persistente que faz subir escadas parecer uma escalada de montanha. Seus ossos começam a doer profundamente, principalmente na região lombar e nas pernas, enquanto infecções frequentes aparecem constantemente devido ao enfraquecimento do seu sistema imunológico. Depressão e alterações de humor se tornam companheiras indesejáveis, e você pode notar que suas feridas demoram uma eternidade para cicatrizar. Muitas pessoas com diabetes também sentem formigamento nas mãos e nos pés, que piora quando os níveis de colicesterol caem perigosamente. A eficácia do colicesterol na redução do açúcar no sangue e da hemoglobina glicada, A1C, ocorre por meio de múltiplos mecanismos poderosos. Essa vitamina estimula diretamente as células beta do pâncreas, aumentando a produção de insulina em até 60% quando os níveis estão otimizados. Ela reduz a resistência à insulina em 25 a 35%, tornando suas células mais receptivas aos sinais da insulina. Estudos demonstram que a suplementação adequada de colicesterol pode reduzir os níveis de A1C em 0,4 a 0,6% em 3 meses, o que se traduz em um controle glicêmico significativamente melhor a longo prazo. Sua glicemia em jejum cai em média de 15 a 20 mg por decilitro. Embora os picos de glicose pós-prandial diminuam em 25 a 30 mg por decilitro. Seu coração recebe enormes benefícios de níveis ideais de colicesterol, com o risco de doenças cardiovasculares caindo em 33% em diabéticos, que mantém níveis adequados de vitamina D. A vitamina fortalece o músculo cardíaco, reduz a rigidez arterial em 18% e diminui a pressão arterial em uma média de 6 pontos na pressão sistólica e 3 pontos na diastólica. Sua saúde vascular melhora drasticamente, pois o colicesterol reduz a inflamação nas paredes dos vasos sanguíneos e previne a formação de placas perigosas. Os danos aos nervos, uma das complicações mais temidas do diabetes, diminuem em 40% quando os níveis de vitamina D permanecem na faixa ideal. A vitamina protege as células nervosas dos danos induzidos pela glicose e ajuda a reparar os danos existentes, reduzindo aquela sensação assustadora de dormência e formigamento. Seus rins, já sobrecarregados pelo açúcar elevado no sangue,
encontram um escudo protetor no coliceferol. A vitamina reduz o risco de progressão da doença renal diabética em 30% e ajuda a manter taxas saudáveis de filtração renal. Ele protege as delicadas unidades de filtragem dos rins contra danos relacionados à glicose e reduz a perda de proteínas na urina em até 20%. Seu sistema imunológico se fortalece consideravelmente, reduzindo as taxas de infecção em 42%. Isso é crucial, pois o diabetes já torna você mais vulnerável a infecções. A saúde óssea melhora notavelmente, reduzindo o risco de fraturas em 35%. Um benefício vital, já que o diabetes enfraquece os ossos com o tempo. As 5 principais fontes alimentares fornecem coliferol em quantidades variáveis que podem suprir suas necessidades diárias. Peixes gordos, como o salmão, fornecem aproximadamente 600 a 1.000 unidades internacionais por porção de 100 gramas, sendo a melhor fonte natural. A cavala fornece cerca de 360 unidades internacionais por 100 gramas, enquanto a sardinha oferece cerca de 270 unidades internacionais na mesma porção. As gemas de ovo contêm aproximadamente 40 unidades internacionais por ovo grande, e o leite fortificado normalmente fornece 100 unidades internacionais por xícara. Lembre-se de que a exposição à luz solar continua sendo a maneira mais natural de produzir coliferol, com apenas 15 minutos de sol ao meio-dia, gerando aproximadamente 1.000 unidades internacionais em indivíduos de pele clara. Para suplementação, existem diversas opções de alta qualidade no mercado. Os comprimidos de vitamina D3 da Nature's Made estão disponíveis em concentrações que variam de 1.000 a 5.000 unidades internacionais, UI, oferecendo pureza de grau farmacêutico. A vitamina D3 da Now Foods fornece de 2.000 a 1.000 UI por cápsula gelatinosa, com excelentes taxas de absorção. A vitamina D3 da Carlson Labs oferece de 2.000 a 4.000 UI em cápsulas fáceis de engolir. A vitamina D3 da Doctor's Best oferece de 1.000 a 5.000 UI com adição de gorduras saudáveis para melhor absorção. A vitamina D3 da Sports Research fornece 5.000 UI combinadas com óleo de coco orgânico para maximizar a biodisponibilidade. A dose normalmente recomendada para adultos com diabetes varia de 2.000 a 4.000 UI por dia, embora alguns indivíduos possam necessitar de doses mais elevadas sob supervisão médica. Exames de sangue devem orientar a dosagem, visando níveis sanguíneos entre 40 e 60 nanogramas por mililitro. Complicações por overdose surgem quando a ingestão diária excede 10.000 unidades internacionais, UI, de forma consistente por meses, levando ao acúmulo perigoso de cálcio no sangue. Os sintomas incluem náuseas intensas, sede excessiva, micção frequente, pedras nos rins, batimentos cardíacos irregulares e, em casos extremos, insuficiência renal. Tomar coliferol com refeições que contenham gorduras saudáveis aumenta significativamente a absorção, e você deve evitar tomá-lo com certos medicamentos, como esteroides ou remédios para emagrecer, sem consultar seu médico primeiro. Se você achou essas 3 vitaminas úteis para controlar o açúcar no sangue, clique no botão Curtir, agora mesmo, e inscreva-se para não perder informações de saúde transformadoras como esta. Deixe um comentário abaixo dizendo quais vitaminas mais te surpreenderam. E se você já toma alguma delas, compartilhe sua experiência com a nossa comunidade. Lembre-se, pequenas mudanças hoje criam grandes transformações na saúde amanhã. Então, comece a agir agora e controle seu diabetes naturalmente.